né? Que está de novo no latente. Mas vamos pensar sobre isso? Não? Está ouvindo, não? Não, desligou. Ó. Vamos ver se o pessoal de casa está nos ouvindo agora? Espero que sim. E aí, bora refletir sobre o trabalho nessa perspectiva também de uma lei divina e de que forma é que nós podemos também pensar em evolução a partir dessa lei do trabalho. Eu tenho que fazer, virar para cá, né? Eu sempre me trabalho. Cá? Ou para cá? Onde é, Altair? Para cá? Não está indo, não. Não vou tirar. Aqui deixa. Agora. Pronto. Aí eu estava querendo que ele funcionasse sem nem estar conectado. Aí não dá, né? Então vamos lá. Então trabalho como uma necessidade ancestral. Então a gente pensar que desde a época de que nós éramos primitivos, que éramos seres primitivos, nós já trabalhávamos. Antes mesmo de descobrirmos a escrita, de aprendermos a nos comunicar, a gente já trabalhava numa perspectiva de sobrevivência, né? Se a gente pensar na caça, né? Se a gente pensar nesse processo de que os indivíduos também buscavam se organizar, né, para manter a sobrevivência, já era um tipo de trabalho. Então, o trabalho já era, então, uma necessidade ancestral. Então, desde os primórdios da civilização, o trabalho tem sido uma parte fundamental da existência humana. Longe de ser apenas uma obrigação, o trabalho representa uma necessidade à nossa natureza, uma forma de expressão e de realização pessoal. Essa relação conflituosa entre o homem e o trabalho revela a compreensão gradual de que o esforço é essencial para o nosso desenvolvimento e progresso. E aí, por que essa relação conflituosa, né? Entre o homem, entre a pessoa, homem aqui no sentido da pessoa humana, né? E o trabalho. Porque ao mesmo tempo que pode ser algo que a gente faça como uma obrigação, ele é necessário também, né, para esse nosso desenvolvimento e para o nosso progresso, e a gente vai entendendo aqui. Para cá. Então, há vários tipos de trabalho. Então, a gente pode ver aqui trabalho manual, né? Como artesanato, agricultura, aquele trabalho que necessita de um esforço físico, né? O trabalho que desprende mais do nosso esforço físico, né? Então, agricultura, construção, e ele é valorizado também na doutrina espírita, né? Por sua capacidade de engajar o espírito em atividades concretas e produtivas, desenvolvendo habilidades práticas e promovendo a evolução. Ele pode até, muitas vezes, não ser um trabalho valorizado na nossa sociedade atual, mas é interessante perceber que na visão espírita ele tem uma importância, vamos dizer assim, no sentido de que também pelo trabalho manual há esse reconhecimento, né, de que desenvolvemos também nossas habilidades práticas e também promovemos a evolução. O trabalho intelectual, né, como a pesquisa, a escrita, o ensino, né,
é considerado essencial para a evolução espiritual. Esse tipo de trabalho exerce e aprimora as faculdades mentais, estimulando o desenvolvimento da inteligência. Na verdade, gente, todo e qualquer trabalho, ele desenvolve a inteligência, ele desenvolve essa nossa capacidade de inteligência. Mesmo o trabalho manual, ele vai desenvolver, né? Porque mesmo você fazendo um artesanato, você vai pensar ali como é que você organiza, como é que você, sei lá, você está fazendo uma coxa de crochê, por exemplo. Você vai pensar ali em quantos quadradinhos, né? Quanto de linha você vai precisar, que tipo de linha é melhor para aquele tipo o tipo de material é melhor para aquele tipo de artesanato que você vai fazer. Então, isso vai desenvolvendo também a sua capacidade, a sua inteligência. Não apenas o trabalho intelectual. E o trabalho moral, como a caridade, o voluntariado e o serviço ao próximo. Ele é visto como a forma mais elevada de trabalho na doutrina espírita. Esse tipo de trabalho envolve o cultivo de virtudes e a elevação do ser espiritual. Mas a gente vai ver aqui que o ideal é quando a gente consegue fazer uma interação, né? Quando a gente consegue desenvolver essas capacidades em todo e qualquer trabalho que a gente desenvolve. Estava brincando lá embaixo dizendo, hoje no meu trabalho eu estava sendo avaliada, né? E aí dos pontos, vamos dizer assim, de avaliação era a questão do trabalho em equipe, o quanto a gente tem a capacidade de trabalhar em equipe, em contribuir com o outro, na nossa capacidade de escuta, né? E aí são habilidades, são competências que são necessárias também para a nossa vida, para o atendimento aqui, na nossa família, né? Não é assim? Então a gente percebe o quanto isso é importante na nossa vida, né? De uma forma em geral. E aí eu trago Joana de Ângeles também para nos ajudar a refletir, a fazer essa reflexão sobre o trabalho. Então, Joana diz que o trabalho é ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. Essa é uma definição ampla que abrange tanto o trabalho manual quanto o trabalho intelectual. Então você já vê que aqui Joana de Ângeles aqui, ela já envolve nessa definição aqui, nessa conceituação, abrange esses dois aspectos, tanto o trabalho manual quanto o trabalho intelectual. Ela diz que o trabalho é um instrumento fundamental para a evolução da inteligência e do espírito humano e que é por meio do esforço e da dedicação que nos desenvolvemos e realizamos o nosso potencial. O trabalho da visão de Joana também implica em responsabilidade e comprometimento. Não se trata apenas de uma atividade, mas de um dever e de uma oportunidade de contribuir para o bem-estar coletivo. É exatamente no trabalho que a gente percebe esse senso de responsabilidade ser desenvolvido. Mesmo que a gente vá no intuito de dizer, bom, eu estou indo, eu tenho uma obrigação, eu tenho um salário a receber no final do mês, que é esse salário que garante a minha sobrevivência, porque a gente precisa pensar que a gente tem necessidades materiais, porque a gente tem aqui um corpo físico que necessita, né, de satisfazer dessas necessidades, e essas necessidades, elas são satisfeitas dessa forma aqui, da forma como a nossa sociedade está organizada. Então a gente trabalha, no final do mês receber um salário, né? E aí, a gente pode dizer, bom, eu estou indo por obrigação, porque no final do mês eu recebo esse salário, para dessa forma eu cumprir com minhas responsabilidades. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também
que a gente está contribuindo com um bem coletivo, independente de onde você esteja. Então vamos pensar que, sei lá, eu seja professora, por exemplo, né? Então eu sou professora e o meu ofício é estar ensinando a outras crianças, né, que são filhos de outras pessoas, e eu vou estar ali ensinando elas, né? Então esse é um bem coletivo, eu vou estar contribuindo ali com o bem-estar da sociedade. Eu posso ser agricultora, né, trabalhar com agricultura familiar, por exemplo, e ter aqui próximo uma plantação, sei lá, de alface, né, cultivando aqui perto e vendo aqui para a feirinha alface orgânico, né? Então esse meu trabalho, ele de uma certa forma está contribuindo com o bem-estar coletivo também, né? Então essa também é uma forma de estar contribuindo. Necessidade do trabalho. Então, o desenvolvimento das faculdades, então o trabalho como essa atividade que permite o desenvolvimento de nossas faculdades físicas, intelectuais e morais. Então, através do trabalho, a gente vai se aprimorando fisicamente, intelectualmente e moralmente. Então, no trabalho, a gente vai aprendendo a conviver com outras pessoas, a gente vai aprendendo regras de convivência, né? Então, a gente tem a família, a gente tem a escola e a gente tem o próprio trabalho como esses ambientes de aprendizado, né? Ao nos engajarmos em tarefas que desafiam nossas habilidades, exercitamos e aprimoramos nossas capacidades, preparando-nos para a evolução espiritual. Então, de novo, esse é um processo que ele está relacionado individualmente, como da mesma forma a gente contribui com o coletivo. Superação de desafios, então o trabalho nos confronta com obstáculos e dificuldades que precisamos superar. Essa luta constante fortalece nossa determinação, paciência e perseverança, virtudes essenciais para o progresso espiritual. Então, quantas vezes no ambiente de trabalho a gente percebe que a gente precisa trabalhar, né, internamente a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa escuta, né? O nosso ritmo, às vezes você é muito acelerado, você aprende com muita rapidez, enquanto que seu colega de equipe tem um ritmo um pouco mais lento. E aí você tem que dar uma respirada, né? Para poder acolher ali o ritmo de seu colega também, né? E aí você precisa ir trabalhando também essas questões, né? A escuta, entender que da mesma forma que tem dias que você acorda não muito bem, aquelas pessoas que trabalham com você também acordam desse jeito, também tem problemas em casa, também enfrenta por desafio, passa por desafios. Como é que a gente convive? Gente, se a gente for pensar bem, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Geralmente a gente passa pelo menos 8 horas da nossa vida no trabalho, para aquelas pessoas que estão trabalhando. Geralmente a gente passa 8 horas em média da nossa vida no trabalho. Uma parte se deslocando, né, indo para o trabalho ou voltando para o trabalho, chega em casa já de noite, uma outra parte dormindo, e aí nos sobra muitas vezes só o tanto do final de semana. Então assim, a gente passa uma boa parte da nossa vida no trabalho e convivendo com as pessoas que estão ali no trabalho, né? Então assim, como não aprender com elas? E como não fazer dessa convivência também algo que seja proveitoso para a nossa vida,
para esse momento que nós estamos aqui, de passagem nessa encarnação, para o nosso processo evolutivo, e por que não também contribuir com o processo evolutivo de cada um e cada uma que está passando ali com a gente. E da mesma forma que Chico diz que a gente não erra de endereço, estarmos também em determinados espaços de trabalho tem um sentido. Tem um sentido. Está relacionado com as nossas potencialidades, com nossas habilidades, com algumas escolhas, algumas não, porque a gente sabe também que a sociedade se organiza às vezes de tal forma que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. É importante a gente dizer isso também, né? Mas é interessante a gente pensar às vezes, qual é o meu papel nesse lugar que eu estou aqui? Qual é a minha função? Como eu posso contribuir para a minha evolução e para a evolução dos que estão aqui ao redor e para a evolução da sociedade nesse lugar que eu estou trabalhando? Será que não tem? Eu trabalho Cândida, eu trabalho com máquinas. Não tem nada, que é só eu e a máquina. Será que não tem nada que a gente possa fazer? Eu acho que é algo que a gente pode refletir. E ainda tem aqui, o domínio do egoísmo. Ao trabalharmos em prol de um objetivo maior do que nós mesmos, aprendemos a controlar nossos impulsos egoístas e a desenvolver um espírito de solidariedade e cooperação. Essa transformação interior é fundamental para a evolução da alma. Eu trabalho em algo que eu gosto muito, 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 muito e tenho um compromisso muito grande. Eu trabalho no SUS. E tenho um orgulho danado disso, assim, sabe? Assim, cada vez mais quando eu vejo as coisas acontecendo na área de saúde, e sou briguenta, viu? Assim, quando eu vejo alguém falando mal do SUS, eu digo, é porque você não conhece, é porque você não sabe como é por dentro, é porque você não sabe como as coisas acontecem, e aí eu vou para defender. Que é exatamente essa ideia aqui, de algo que é um objetivo muito maior, né? De que a gente está ali reunido, trabalhando. Quando eu me lembro assim da época da pandemia, os profissionais de saúde se dedicando, se expondo para o vírus, para se dedicar, para cuidar da saúde de pessoas que nem conheciam, né? O quanto aquilo ali foi importante, né? E aí, quantos outros trabalhos não são assim? Onde você tem um objetivo maior que a própria pessoa, o seu próprio desejo, que a sua própria intencionalidade, né? Agora com as enchentes lá no Rio, lá no Rio Grande do Sul, ontem eu estava vendo, eu vi rapidamente, estava falando sobre agora que, né, as coisas, a água já está descendo e tal, aí já vem uma nova situação que é exatamente a exposição às doenças. E aí vem a questão da leptospirose, né? Porque ficaram expostos à água suja e tal. E aí foi um dos bombeiros falando, né? Porque aí pessoas que estavam ali trabalhando e também estavam expostos a risco, da mesma forma que aquelas pessoas que estavam ali. Porque aí o rapaz estava dizendo, a gente se joga para pegar, mesmo que esteja com equipamentos, com EPI e tal, acaba se expondo, a água caindo no olho, bebendo, assim, caindo na boca, né, a água suja e tal, e se contaminando e adoecendo, né, ao tentar salvar pessoas, né, e estavam ali trabalhando, né, exercendo sua função, como um tanto de outras pessoas que foram voluntariamente fazer isso, né? Então, em relação à lei de trabalho, né, de acordo com o Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é considerada trabalho, o trabalho é uma lei universal, uma necessidade inerente ao ser espiritual. O trabalho é uma obrigação, né? É visto como uma obrigação do ser espiritual, uma forma de contribuir para o progresso da humanidade, cumprir seu papel evolutivo. Então a gente não está aqui a passeio, não tem jeito. Quem estiver achando que está aqui, tirando férias, está equivocado. A gente está aqui sim para trabalhar no sentido de estar contribuindo com a evolução da sociedade,
Trabalhar no sentido de estar se trabalhando, para estar se melhorando, para estar buscando a sua evolução. E aí as formas são um tanto, né, para que isso aconteça. Trabalho como oportunidade. Então, além de obrigação, o trabalho é também entendido como uma oportunidade de aprendizado. É obrigação, mas ao mesmo tempo também é aprendizado. Olha que maravilha aqui. Essa oportunidade que eu estou tendo é um trabalho, está aqui fazendo essa fala agora. A gente entende isso como um trabalho, né? Expositor, né? Expositora em doutrinária. A gente se prepara, a gente estuda, a gente prepara a apresentação, mas é uma oportunidade de aprendizado, porque com certeza essas reflexões vêm primeiro para mim, com certeza bate primeiro em mim o que eu estou falando, o que eu busquei ali, o que eu encontrei, o que eu fui selecionando, né? Então, assim, é uma oportunidade de aprendizado, né? É uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades, de aprimoramento moral e espiritual. Então, qualquer trabalho vai ser sempre, além de uma obrigação, vai ser sempre também uma oportunidade de aprendizado. E é isso que a gente precisa ficar atento. O que é que eu estou aprendendo com essa oportunidade que eu estou recebendo? Que aprendizado eu estou tirando daqui? Trabalho e caridade. Então, trabalho realizado com amor, generosidade e espírito de serviço ao próximo é considerada a forma mais elevada de trabalho na doutrina espírita. Então, essa é quando a gente já está assim, ó, bem desprendido, que a gente já consegue fazer, né, de uma forma tão desprendida, que a gente se doa, a gente doa nossas horas, a gente doa o que a gente sabe fazer, né? E aí a gente já consegue, como é que eu posso dizer? Transformar trabalho em amor. É exatamente isso aí. É nesse momento. E aí eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos exatamente que refletem isso aqui que eu fui trazendo até agora. Então, na questão 674, né? Fala sobre a necessidade de trabalho é lei da natureza. Aí a resposta da espiritualidade para Kardec. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos e os prazeres. Então, a gente também vai trabalhando mais à medida que cada vez mais a gente vai gerando mais necessidade e a gente vai gerando mais prazeres também. Então, a gente vai sentindo mais necessidade de estar trabalhando. Oi, que susto, eu pensei que era Cláudio. Na questão 675, a pergunta que Kardec faz à espiritualidade é: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? É uma pergunta bem interessante essa que Kardec faz. E a espiritualidade responde: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí é interessante a gente pensar também que a gente não trabalha só quando está aqui encarnado, né? Que a gente segue trabalhando, né? Porque se a gente está falando em trabalho enquanto evolução, e a gente segue nesse processo de aprendizado, né? E de evolução, né? Lembrando sempre que a gente é criado simples e ignorante, e a gente vai nesse processo evolutivo, reencarna, aprende mais um pouco, reencarna várias vezes, e a gente vai se desenvolvendo.
Mesmo quando a gente está na erradicidade, a gente está nesse processo de aprendizado e a gente continua trabalhando, né? Então a gente não está só enquanto está aqui na matéria que a gente trabalha, né? Então a gente segue trabalhando e toda ocupação útil é trabalho, ok? Na questão 676, Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem? E aí a espiritualidade responde: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Lembra aquilo que a gente estava falando, que o trabalho é uma forma de desenvolvimento da inteligência? Então, sem trabalho, é como se a gente permanecesse na infância. É como se a gente não se desenvolvesse. Então, o trabalho, ele vai estar nos estimulando, vai estar nos incitando a aprender sempre mais. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Então, assim, eu não coloquei essa questão, não. Mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, por exemplo, em relação às pessoas mais velhas, né? E aí a espiritualidade também vai responder que a gente vai trabalhar até as condições das nossas forças, né? Então, quando não tem mais condições de se trabalhar, ok, não se trabalha mais. Aí eu estava lembrando de um senhorzinho, eu não sei se vocês viram, que até circulou na internet, que o juiz perguntou a ele que ele era para ele se aposentar e ele esqueceu, e ele já com 92 anos, e o juiz perguntou a ele: e o senhor não veio se aposentar? Esqueceu? Ele foi, esqueci. E ele com 92 anos, vocês viram isso? Que figurinha! Claro que não é para a gente fazer disso uma regra, porque a gente sabe também que tem aqueles que abusam da boa vontade, né? A gente sabe também, da mesma forma, que há aqueles que usam, né, e abusam da boa vontade do outro, né? Então a gente tem que ficar também, ter cuidado em relação a isso, né? Para que não seja também nem se deixar usar, nem que usem. Diga. Volta agora. Sim. Sim. Se ele está lúcido, né? Enquanto estiver lúcido, tiver condições, estiver com força, estiver em condições, né? E for algo compatível, né? Com o esforço físico, a sua condição física, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Agora, isso não significa também, vamos pensar assim, a pessoa está idosa, aí ela tem condições, já trabalhou a vida toda e aí ela não tem direito a descanso? A gente vai falar sobre isso também. Porque aí a gente tem que pensar também nos mais novos, a gente tem que pensar também na responsabilidade dos filhos com seus pais, né? Que aí são outras questões que a gente precisa também refletir, né? E aí, daquilo que a gente já falou aqui também, sobre compromisso, sobre responsabilidade, né? Não, pra cá. Então, a gente tem como princípios da lei do trabalho a dignidade humana, né? Então, o trabalho deve promover a realização pessoal e a dignidade do indivíduo. Então, isso é importante, a gente perceber isso. A justiça social, né? Então, igualdade de oportunidades e remuneração justa para todos os trabalhadores. E a responsabilidade coletiva, comprometimento com o bem-estar da comunidade e do meio ambiente. Olha que interessante, isso aqui
é uma situação que a gente percebe assim que seria o ideal, que através do trabalho todas as pessoas pudessem ter acesso a isso aqui. Só que a gente sabe é que nem todo mundo tem acesso à dignidade, a essa justiça social e essa responsabilidade coletiva da sociedade, né? Então, igualdade de oportunidades e remuneração justa, a gente passou o mês de março inteirinho falando sobre a questão de gênero, a situação da mulher. Vocês lembram disso? E a gente falando sobre isso, inclusive, dessa diferença que se reflete em oportunidades diferenciadas para homens e mulheres, em salários diferenciados, né? Da mesma forma que se tem, inclusive, em relação à questão racial. Então, há uma diferença na nossa sociedade, né? Que é importante que a gente perceba, que a gente reconheça, que a gente não feche os olhos, achando que todo mundo tem as mesmas oportunidades, que todo mundo tem os mesmos acessos, que todo mundo é visto da mesma forma, porque não é assim. Agora, é interessante que a gente perceba a importância do trabalho, a necessidade do trabalho, né? O quanto é importante que todos estejam trabalhando, o quanto o próprio trabalho dignifica a pessoa. Então, assim, o quanto é importante que cada um tenha o resultado do seu trabalho como algo que lhe dê o seu sustento, por exemplo, né? Porque tem muitas pessoas que acham que as pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade e que estão recebendo algum auxílio do governo, por exemplo, que essas pessoas, mas são acomodadas, né? Como, tá recebendo isso, ótimo, né? São acomodadas. Não, essas pessoas, elas perdem muitas vezes a dignidade exatamente por não poder exercer ali uma atividade útil e através do seu trabalho, do seu esforço, poder ter o sustento de si e de sua família, muitas vezes. Então, o ideal seria que todo mundo tivesse acesso ao trabalho, como está dizendo aqui, igualdade de oportunidades e remuneração justa para todas as pessoas, né? Comprometimento com o bem-estar da comunidade e do meio ambiente, e pensarmos nisso também, de que esse trabalho, o resultado, né, da nossa produção, do nosso esforço, resultasse também em cuidado com a natureza, com a sustentabilidade, para preservar o meio ambiente, para a gente não estar, por exemplo, vivendo o que hoje a gente está vivendo em várias partes do mundo, inclusive aqui no próprio país, né? Eu acho que eu tirei. Deixa eu só ver uma coisa. Tá. E aí a gente tem ainda alguns desafios, né, dessa sociedade contemporânea. Além, né, essa questão da desigualdade social, então essa grande disparidade de renda, de oportunidades e de acesso a recursos básicos, alguns do que eu falei aqui, relacionados a gênero, a raça, a classe, né? Então, apontam essa desigualdade social. Estresse e burnout, que hoje é algo que vem se falando muito, né? Essa pressão em relação ao trabalho, para que se trabalhe, né? Então esse ritmo acelerado, uma pressão muito grande por resultados, um desequilíbrio, né? Entre trabalho e vida pessoal, entre trabalho e espiritualidade, entre trabalho e família, entre trabalho e lazer, né? E faz com que a pessoa adoeça, principalmente fragilize a sua saúde mental. A crise de propósito, então falta de sentido e conexão com o trabalho e a comunidade, então assim, sem saber de fato que caminho seguir, o que fazer.
e desafios éticos, né, dilemas morais e conflitos de valores no ambiente de trabalho, né? Então, por exemplo, ontem também eu vi uma reportagem que também me fez refletir, que era um rapaz que ele pegou ele tinha um caminhão, tinha um negócio de um negócio de um caminhão, e que ele pegou a doação de água, né? E foi vender. E aí ele dizendo, mas eu preciso pagar o caminhão, né? Porque ele não podia ficar sem pagar. E aí o repórter perguntando, mas está certo o que você está fazendo? E aí ficou perguntando, ok, é um crime, está errado, né? Ele não deveria fazer isso. E aí, assim, esse dilema, né, ético, que aí às vezes muitas pessoas em determinadas profissões se vê numa situação em que entre se beneficiar e beneficiar a coletividade, acaba escolhendo beneficiar individualmente, que foi exatamente o que ele fez, né? Que é esse dilema ético. E como ele, tem tantas outras situações como essa, né? E que a gente precisa refletir, né? E aí, a gente fala do trabalho, mas ao mesmo tempo que tem a lei do trabalho, também tem o limite do trabalho e a necessidade do repouso. Então, da mesma forma que o trabalho é necessário, que o trabalho é importante, que o trabalho dignifica, que o trabalho desenvolve, né, que o trabalho contribui com o nosso processo evolutivo, é necessário também que haja o repouso, né? E aí, na questão 682, Kardec pergunta, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E a espiritualidade responde, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, o repouso também é bem-vindo. Então, é por isso que a gente precisa ter ali os dias de trabalho, mas também ter o dia de descanso. É preciso que a gente tenha os dias de se dedicar ao trabalho, mas também os dias da gente ter lazer, de se dedicar à família, né? Os dias da gente não fazer absolutamente nada. E aí, por isso é necessário também a gente pensar em como é que a gente divide as tarefas em casa, porque vocês lembram que toda atividade útil é trabalho? Então, estar em casa, ocupada, fazendo as coisas em casa, também é trabalho, né? Então, não adianta não estar no trabalho remunerado e continuar em casa, né? No trabalho não remunerado, é necessário também que esse corpo descanse, porque senão a gente entra também naquele... Como é que... Cadê? Aqui, ó. Nessa situação aqui de estresse e burnout. Por quê? Porque você tem que dar conta do trabalho, dar conta da família, dar conta do trabalho, dar conta de um monte de coisa e acaba adoecendo. Então, para não adoecer, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Então, é necessário que haja, então, um processo de cooperação entre as pessoas. Da mesma forma que a gente estava falando, que lá no trabalho, em que a gente convive, às vezes, 8 horas com aquelas pessoas, e a gente precisa aprender a tolerar, a ter paciência, a afinar melhor a nossa escuta. A gente precisa também do lado de cá fazer a mesma coisa para dividir, equilibrar, multiplicar, somar tudo para ficar mais leve para todo mundo. E aí, de fato, tem um momento que a gente consiga dizer assim, ó, não estou fazendo nada. E é bom que tenha isso, né? E aí a gente consiga se dedicar a fazer uma leitura, fazer algo agradável, né? Que seja algo que realmente seja prazeroso. Aí na questão 688 pergunta, qual o limite do trabalho?
o das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Aquilo que eu estava falando antes, né? O limite do trabalho é o limite das suas forças. Enquanto tiver forças, você pode ir trabalhando. Na hora que não tiver mais força, não tem mais por que fazer, né? Então, geralmente as pessoas idosas reclamam: eu já trabalhei tanto, eu já não consigo fazer mais. Ok, mas trabalhou, já contribuiu. Que bacana, né, ter contribuído tanto. Agora é hora de descansar. E aí é importante que tenha também um momento e que a família, inclusive, entenda isso, para que a pessoa possa ter esse momento sem culpa, né? E que ela possa, de fato, aproveitar desse momento, né? Na questão 684, Kardec pergunta: que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? E aí a espiritualidade responde: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impunha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E aqui, gente, eu acho que cabe uma reflexão do tanto que a gente já evoluiu enquanto sociedade. Nós estamos em 2024, século 21, e a gente ainda tem situações de trabalho análogo à escravidão, né? E a gente entende que quanto mais a gente percebe determinadas situações como essas, a gente percebe o quanto a gente ainda está ligado à barbárie. Essas pessoas que agem dessa forma, elas ainda estão mais ligadas, né, à barbárie, ao primitivismo, do que num processo mais de evolução. Porque você imagine, né, de que tem uma responsabilidade ali, tem uma abuso da autoridade, impõe a pessoas a uma situação de um trabalho excessivo, sem direito a absolutamente nada, às vezes nem uma alimentação adequada, né? Tem pouco tempo que teve uma denúncia lá no sul, não foi? Com nordestinos, com baianos e viniculturas, né? Que eram situações degradantes. Geralmente, quando a Delegacia do Trabalho pega, são situações degradantes, né? E até hoje, a todo tempo, a gente encontra ainda situações como essas. Pessoas que são geralmente enganadas, né? Pessoas simples que são levadas dizendo que tem uma oportunidade de trabalho, né? E não é enganadas dizendo que vai ter nada fácil, não. É para ir trabalhar, só que vão na esperança de que vão receber um salário digno, de que vão ter uma oportunidade de fato de trabalhar, e quando chegam encontram uma situação como essa. Então o que a espiritualidade diz é isso. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável. Todos aqueles que têm o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, além de transgredirem uma lei humana, né, porque é crime aqui, né, também transgride uma lei de Deus, né? Então, sobre a necessidade de repouso, assim como o trabalho é essencial, o repouso também é uma necessidade vital. O corpo e a mente precisam de períodos de descanso para se recuperar e se manterem saudáveis.
O equilíbrio entre trabalho e repouso é fundamental para o bem-estar físico e mental. Hoje a gente já sabe o quanto, por exemplo, o sono ele é importante para a nossa saúde física. O quanto tem uma palavra que se fala, não sei o que, de sono, como é? Privação. O quanto a privação de sono está como causa de uma série de doenças, inclusive o Alzheimer, né? Aquelas pessoas que têm muita privação de sono, elas têm uma predisposição maior a algumas doenças, inclusive o Alzheimer. Então, o ideal é que a gente conseguisse dormir, né? Tem pessoas que têm uma necessidade física menor, então ficam bem, dormem 5 horas por noite e fica bem, ok, né? Essa é do seu corpo, né? Mas não é sobre isso. Eu estou falando de pessoas que passam muitas vezes, né, noites e noites, às vezes trabalham o dia todo, estudam à noite, vão dormir de madrugada, às vezes dormem só 2, 3 horas e aí já tem que acordar cedo porque tem que de novo sair para trabalhar e por aí vai. Então essas privações de sono vai acumulando, né, você não consegue recuperar mais e isso vai prejudicando o seu organismo. Então o repouso também é necessário. Então, da mesma forma que o trabalho é importante, o repouso também é vital. O cultivo da espiritualidade, então, momentos de quietude, reflexão e contemplação nos permitem conectar com nossa essência mais profunda, cultivando a sabedoria e a serenidade necessárias para enfrentar os desafios da vida. Então, aquilo que a gente estava falando, dessa busca do equilíbrio. Então, cultivar a espiritualidade é importante para a gente conseguir esse equilíbrio. E os limites individuais, né? Então, cada pessoa possui limites diferentes em relação à sua capacidade de trabalho. Lembra aquilo que eu estava falando? Tem pessoas que é mais acelerada, aprende mais rápido, tem outras que são mais lentas, tem umas que aguentam pegar mais peso, tem outras que nem tanto, né? Então, são capacidades diferentes. É importante respeitar esses limites individuais, evitando sobrecarregar-se ou exigir demais de si mesmo. Conhecer e aceitar seus próprios limites é um sinal de maturidade e equilíbrio. E aqui, de novo, aquela coisa que a gente fala tanto, o autoconhecimento, ele é tão necessário. Então, a gente precisa também se conhecer, para conhecer qual é esse limite, até onde eu vou. Será que eu estou esticando muito a corda? Minha mãe que diz muito isso, olha, a corda do violino que muito estica, arrebenta. Então, às vezes, a gente tem que perceber, será que eu não estou esticando muito a corda do violino ou do violão? Será que eu não estou me dedicando demais? Né? E aí essa corda está sendo muito esticada, então tem que ter um equilíbrio, né? Então tem que ter um pouco desse repouso, tem que cultivar a espiritualidade, né? Eu acho que é isso. Então, o trabalho, quando realizado com comprometimento, dedicação e equilíbrio, se torna uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento de nossas faculdades e virtudes, contribuindo para a nossa evolução espiritual, né? Eu fazendo aqui já uma síntese do que a gente foi dialogando. Repouso e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal são essenciais para que possamos usufruir dos benefícios do trabalho, mantendo nossa saúde física e mental em harmonia. Então, quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, né, entre repouso, entre trabalho e a vida pessoal, né, a gente consegue até usufruir melhor, né? A gente consegue se dedicar mais, a gente consegue produzir mais, né? A gente consegue ser mais criativo, não tenho dúvida disso, né? A conexão com o divino, então, ao compreendermos o trabalho como uma expressão da vontade divina, é um caminho para a evolução espiritual, podemos encontrar um senso de propósito e conexão com o Criador em tudo que fazemos. Então, é importante, aí, de novo, a questão do autoconhecimento e aquela pergunta que a gente se faz. Então, o que é que eu estou aprendendo aqui nesse trabalho? E qual é meu papel aqui?
né? E o que é que, estando aqui, eu posso contribuir, não só com a minha evolução, mas com a evolução dos que estão aqui, de uma certa forma, com a evolução da sociedade. Eu vou estar exatamente, compreendendo o que é que esse trabalho, qual o significado desse trabalho para mim, né? E encontrando um senso de propósito e conexão com Deus em tudo que eu estiver fazendo. A todo momento eu vou estar entendendo ali, né? Fazendo essa conexão. E a doutrina espírita, ela nos convida a enxergar o trabalho sobre uma perspectiva transcendente, valorizando sua dimensão moral e espiritual, e nos incentiva a buscar o equilíbrio e a evolução em todas as esferas da vida. E aí, para finalizar mesmo, eu queria botar a música, mas não testou ainda, não foi? Eu trouxe essa música de Zé Ramalho, que eu acho que é muito interessante, e ela fala muito sobre o trabalho, eu acho que ela fala muito sobre o que a gente refletiu aqui, né? Eu não sei cantar, não tenho voz para isso, essa não foi uma competência desenvolvida, então eu vou recitar enquanto uma poesia. E aí ele diz assim: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido. Vou para casa entristecido, dá vontade de beber, e para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte. Por que é que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer, lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a terra, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Essa é uma música de Zé Ramalho, que eu acho que reflete muito sobre trabalho, reflete sobre a importância de trabalhar, reflete sobre as desigualdades que existem no trabalho, né? Mas reflete também sobre a importância da espiritualidade, né? E aí, finalizando, eu peço que a gente sempre trabalhe em nós internamente, com muito afinco, né? Para que essa nossa casa interior tenha esse espaço, para que Cristo faça moradia, né? E que seja um espaço de paz, e que a gente possa também espalhar, né? Sermos semeadores, sermos agricultores desse amor que Ele veio nos ensinar. Que assim seja.
Vou agradecer a Cândida pela exposição, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando também pelo Instagram do CETRASC, principalmente a Eurídice Matos, que fez várias colocações, mas fica muita reflexão. Eu acho que essa dimensão, nesse mês que foi o 1º de maio, né? O Dia do Trabalho, do Trabalhador, da Trabalhadora, fica muito essa reflexão para fechar esse mês sobre essa dimensão do trabalho nas nossas vidas, principalmente aquela dimensão onde pensamos o nosso trabalho para a evolução, para o progresso da humanidade. Então o trabalho, a gente percebe que ele não é somente ou é unicamente voltado para a satisfação das nossas necessidades materiais, mas ela tem uma contribuição coletiva e que a gente possa refletir sobre isso, tá bom? Queria convidar os médios passistas, estão na casa, vai? Nós vamos fazer o passo coletivo, tá? No passo coletivo, também a espiritualidade que está presente na casa, na verdade já vem atuando aqui desde a entrada de vocês. Amado amigo e mestre Jesus, o grande trabalhador do universo, aquele que com suas forças e com seu amor conduz o processo coletivo de restauração deste planeta. A sua atenção, amoroso governador, nos convida a nos equilibrar como frutos da sua essência. E esse equilíbrio, nas mãos dos diversos trabalhadores e trabalhadoras espirituais que aqui se colocam presentes, possam emanar vibrações a cada um e cada uma que depois de um dia de trabalho pôde estar aqui conosco. Que a essência do amor de Deus, através dos fluidos emanados por esses irmãos, possa acolher o coração de cada um, de cada uma, no processo profundo de reencontro com a nossa própria divindade. Que possamos assim, conectados com a vibração de Deus, retornar em paz aos nossos lares. E lá, conectados com a divina presença dos nossos parentes, dos nossos afetos, daqueles que buscam, muitas vezes, estreitar os laços ainda conosco, possamos nos emanar e nos sentir bem e acolhidos. Que Deus abençoe cada um e cada uma no retorno para casa. Que assim seja.